Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos dar continuidade aí às nossas reflexões sobre as bem-aventuranças, mas hoje num aspecto diferente. João, capítulo 1, dos versículos 1 a 14. Eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, por gentileza. João, capítulo 1, versículos de 1 a 14, diz assim o texto: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testemunhasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Vamos fechar os olhos e falar com o Senhor uma vez mais? Obrigado, Pai, obrigado. Mais uma vez, nós não nos cansamos de agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos nesta manhã na Tua casa para juntos celebrarmos ao Teu nome, e pelo grande privilégio também que agora temos de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração, fala à nossa mente, transforma, toca, Pai, na nossa vida através do poder da Tua palavra. É a nossa oração, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Bom, já falei da alegria, do privilégio de nós estarmos juntos aqui pela manhã. A gente que nos últimos domingos você tem acompanhado, falado aventuranças do nosso Senhor Jesus ali no Sermão do Monte. A gente viu que vida com Deus, igreja, paz, contentamento, reino de Deus, justiça, são presentes de Deus graciosamente entregues a cada um de nós. E hoje eu quero pensar com vocês, como eu falei, não especificamente sobre uma bem-aventurança como a do Sermão do Monte, ou como a primeiro, ou como a do Salmo 32, ou tantas outras bem-aventuranças que nós encontramos ao longo da Bíblia, mas da bem-aventurança de ter Cristo em nossa vida, a bem-aventurança de ter Cristo presente na nossa vida, na nossa história, porque a gente tem aprendido aqui ao longo desses últimos domingos. Eu recomendo você, assim, enfaticamente, se você não teve a oportunidade, perdeu algum, vai lá no nosso Spotify, vai lá no YouTube, dá uma olhada nas mensagens dos domingos anteriores, porque dentre tanta beleza e sabedoria que a gente pôde absorver da palavra de Deus até aqui, uma das verdades que a gente percebeu é que uma vida bem-aventurada não é necessariamente uma vida feliz. O tempo todo, não é necessariamente uma vida livre de angústias, uma vida livre de sofrimento, embora seja uma vida bem-aventurada. É um engano a gente pensar que essa
esse é o significado, esse é o sentido de uma vida bem-aventurada. A gente não tem condição de se alongar novamente nisso aqui, nessa manhã. Só a gente observar, por exemplo, a vida de Jesus e a vida dos discípulos. A vida de Jesus e a vida dos discípulos teve ou tiveram as suas dores, as suas lutas, os seus pesares, os seus sofrimentos, até mesmo a morte. Então, assim, é no mínimo ingenuidade e desconhecimento da palavra de Deus a gente considerar que bem-aventurado é isso. Não! A vida bem-aventurada, como é aquela que foi alcançada por Deus e pelo seu amor. É aquela que se percebeu parte da grande história que Deus tem escrito desde a eternidade. É por isso que Jesus compara essa vida bem-aventurada como a vida daquela pessoa que achou uma pérola de grande valor, que abre mão de tudo por conta daquela pérola, que é alguém que achou um grande tesouro, de alguém que percebeu que nem olhos viram, nem penetrou no coração humano, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós, que percebeu que não precisa se perturbar, não precisa viver perturbado, porque Cristo tem preparado morada para nós, que percebeu, que compreendeu que ele ascendeu aos céus, mas ele não nos deixou órfãos, pelo contrário, ele deu outro Consolador, diz a palavra de Deus. Aliás, como a gente vê nesse texto diante de nós, aqui nessa manhã, a vida bem-aventurada é a vida que compreende que Cristo está do seu lado, está conosco, está diante de nós. Por isso, para a gente entender como isso se dá nesse texto, a gente vai aqui lembrar brevemente um pouco do contexto de João, entender um pouco por que ele escreve o que ele escreve e, sobretudo, no versículo 14, retirar dele ali algumas lições. Bom, primeiro, o contexto do João, né? O João escreve muito provavelmente ali os autores e comentaristas bíblicos concordam com isso no final do século I. No final, década de 80, década de 90, depois de Cristo. Ou seja, 50, 60, 70 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. O que isso quer dizer, Diego? Muito tempo. Muito tempo. A igreja, pelo menos boa parte dela ali, já entrava na sua segunda, terceira geração de crentes. Os apóstolos já haviam falecido, só João havia restado. Os evangelhos já circulavam, Mateus, Marcos e Lucas. As cartas do apóstolo Paulo já circulavam. E junto com os evangelhos e junto com as cartas, as promessas que alimentavam a esperança do povo. E até aquele momento, Jesus não havia ressuscitado. Jesus não havia voltado para buscar a sua igreja. Muitas das promessas de fim de sofrimento, de consolidação do Evangelho, do reino de Deus sobre todo o universo, ainda não havia se cumprido, como nós ainda aguardamos hoje. E à medida que a distância daquele evento da ressurreição aumentava, a preocupação também aumentava. Junto com a preocupação do povo que aguardava, a perseguição também aumentava. Como vai ser isso? Será que ele vai voltar? Será que era tudo verdade? Será que fazia sentido? Será que vale a pena entregar a nossa vida àquelas promessas e àquele homem que até agora não voltou? O próprio João, quando ele escreve, por exemplo, o seu livro do Apocalipse, que também é da autoria dele, está sofrendo perseguição, ele está preso na ilha de Patmos. E tem um detalhe. Além da perseguição, que a gente pode chamar assim de física, né, prisão, açoite e tudo aquilo que a gente já conhece, havia também assim uma espécie de perseguição intelectual, uma perseguição do pensamento, uma perseguição da ideia. Como assim, Diego? A gente está falando de uma cultura imersa na filosofia grega, imersa na ideia de que assim, o que a gente precisa buscar mesmo é se libertar desse corpo. Esse corpo aqui de carne, ele é incompleto, ele é insuficiente, ele é necessitado. A gente tem que transcender, a gente tem que ir além desse corpo e dessa matéria. Mais uma ideia que, vez por outra, a gente encontra circulando ainda hoje.
A ideia é a gente ir em direção ao bem, à forma do bem, à perfeição, além daquilo que a gente consegue enxergar. Meio que desprezando aquilo que a gente vê aqui e agora. E aí vem João, depois de tanto tempo da ressurreição, com a demora do cumprimento de algumas promessas, e diz assim: espera aí, gente, espera aí. O Logos, a palavra de Deus eterna, essa ideia que a gente imagina ser a perfeição última e para a qual a gente precisa transcender, ela se fez carne e habitou entre nós, caminhou conosco, comeu com a gente, sangrou como a gente sangra, chorou como a gente chora. Espera aí, não precisa perder a esperança. O João, ele está meio que assim, reafirmando a loucura, e com muitas aspas, é claro, vivenciada por ele mesmo, pelos outros discípulos que seguiram até a morte, para o João ainda não, mas para os outros apóstolos sim, aquele filho do carpinteiro. Lembra que o pessoal falava isso? Mas como assim? Ele é o filho do carpinteiro. Com ele, como assim agora ele é o Salvador? Não faz sentido isso. Se voltarmos um pouco ainda mais no tempo, ele está reafirmando mais uma vez, entre aspas, insanidade daqueles homens importantes que vieram de muito longe, seguindo uma estrela que apontava para um rei. E se era uma estrela que apontava para um rei, esse poderia vir de onde? De um castelo. Por isso eles vão até a morada do rei. Só que ali não estava o rei dos judeus, estava outro rei, um tirano, um assassino de crianças. O rei verdadeiro estava numa pequena cidade, numa estrebaria, chegando ao mundo que ele mesmo havia criado. É muito louco isso, né? É muito louco isso. Realmente o pessoal tinha motivo para eventualmente duvidar, para eventualmente ter medo, eventualmente ter alguma insegurança. Por isso João escreve também, para lembrar a eles e a mim e a você que eventualmente estamos cansados da caminhada, que Cristo é sim o Filho de Deus, que as suas promessas que a sua palavra permanece viva, assim como ele permanece vivo, porque a morte detê-lo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E aí, para lembrar o povo disso, o João destaca, e é muito interessante, você que já teve essa experiência, se você não teve ainda, eu recomendo a você que o faça, não é? Dando uma olhada nos evangelhos, especificamente no evangelho de João, o João destaca 7 milagres. 7 milagres. O próprio evangelista João fala que Jesus fez milagres que não caberiam em todos os livros do mundo. Ele usa uma hipérbole para falar do ministério, né, frutífero de Jesus. Mas ele destaca, ele escolhe deliberadamente, claro, inspirado por Deus, 7 milagres, 7 sinais, que indicam exatamente a confirmação de quem Jesus era, de quem Jesus é e das suas promessas. Ele transforma água em vinho, ele cura o filho de um oficial do rei, ele cura um paralítico no tanque de Betesda, ele multiplica pães e peixes, caminha sobre as águas, cura o cego de nascença, ressuscita o Lázaro. São sinais, são milagres que mostram exatamente esse poder que Cristo tem, e que por isso nós podemos confiar nele, porque ele faz as suas promessas e tem poder para cumprir, poder para curar, poder para transformar vidas, poder para fazer andar, enxergar, poder para nutrir o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração, poder inclusive sobre a morte. Nós costumamos dizer isso ainda hoje, né? Gente, espera aí, calma, né? Para isso aí tem jeito, só não tem jeito para a morte. Espera aí, né? Espera aí, porque até para a morte Cristo deu um jeito. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele que é o Verbo eterno, diz o João, fez casa entre nós.
tabernaculou entre nós, passou a viver entre nós. Eu quero pensar um pouco com vocês sobre as implicações disso, né? Dessa bem-aventurança, dessa alegria imensurável de ter Jesus entre nós, em 3 lições, né? Pensando nisso que a gente acabou de ler aí no versículo 14, de que ele habitou entre nós, né? O Verbo eterno, o Deus todo-poderoso, habitou entre nós. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, você vai perceber que nos primeiros 4 versículos, João fala dessa divindade de Jesus, dessa eternidade de Jesus. Depois dos versículos 5 a 13, ele vai falar das implicações dessa divindade em relação a nós. E aí, a partir do versículo 14, a gente pode dizer que ele está falando sobre o Natal. Ele está falando sobre o Natal, sobre esse milagre da encarnação. E é muito interessante, porque tanto os teólogos bíblicos, os pesquisadores daquele tempo, que começaram ali a expor o texto, os textos mais modernos que a gente tem hoje, eles concordam que a dificuldade que o povo tinha naquela época é uma dificuldade muito semelhante à minha e à sua hoje, que é a questão da encarnação. Pô, como assim? Não é possível. Se esse Deus aí, ele é metade do que vocês dizem que ele é, não faz sentido ele encarnar. Não faz sentido ele se tornar um homem frágil. Pior ainda, não faz sentido ele morrer na cruz. Não faz o menor sentido isso, porque deuses, como a gente já está acostumado a ver na literatura, na ficção, nos filmes, nos desenhos animados, deuses, gente, não morrem. Deuses matam. Deuses matam em busca da sua vontade, em busca do seu querer. Então, assim, o pessoal tinha dificuldade de perceber Jesus como um ser humano. E essa realidade da humanidade de Jesus, muitas vezes nos foge ainda hoje. Porque, não, assim, você pode até dizer que ele é Deus, mas Deus e homem, ao mesmo tempo, não, aí é demais. Aí, me desculpe. E é isso que o João está fazendo, dizendo que o Verbo se fez carne. Então, em primeiro lugar, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? De forma muito simples, muito objetiva, exatamente o que João está falando. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A versão de A Mensagem traduz assim: a palavra tornou-se carne e sangue. A nova tradução da linguagem de hoje: a palavra se tornou um humano. Se tornou um humano. Tem um comentarista bíblico, que é o Hendricks, que ele nos ajuda aqui numa percepção muito interessante, por isso eu decidi compartilhar com vocês. Porque quando ele fala que quando João fala que Jesus se fez carne, ele não deixou de ser o que ele era. Como assim, Diego? Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló, eles estavam em fuga e ela olha para trás. Quando ela olha para trás, ela se torna o quê? Uma estátua de sal. Ela deixa de ser um ser humano e se torna uma estátua de sal. Então, nesse sentido de se tornar uma coisa diferente, de deixar de ser uma coisa e se tornar outra, não é? Agora, Abraão, quando ele se torna pai de Isaac, ele deixa de ser Abraão? Não, ele continua sendo Abraão, embora depois ele passe a ser também o pai do Isaac. Como tantos outros exemplos que a gente poderia dar. Da mesma maneira, quando o João utiliza essa palavra para falar que Jesus se tornou carne, o Verbo se fez carne, ele não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus, embora agora seja também humano, não é? E esse é um dos grandes mistérios da fé cristã. Como pode ao mesmo tempo, aliás, o Renato Russo já cantava isso, não é? Como pode o mesmo Deus ao mesmo tempo ser três? A gente ainda hoje tem dificuldade. É pela fé que a gente percebe que o Verbo eterno se esvaziou da sua glória, se tornou um de nós, calçou as nossas sandálias, substituiu o antigo tabernáculo, o antigo templo e fez de fato morada entre nós, para que a gente pudesse olhar nos olhos dele, conversar com ele, abrir o nosso coração para ele. Ele de fato se fez presente. E as implicações disso quais são? São várias, né? São várias. Eu destaquei apenas 2 aqui. Apenas 2 e que acredito são muito importantes para a gente, especialmente nesse tempo de Natal.
A primeira é que o nosso Deus, ele não é indiferente. Nós não temos um Deus indiferente. Não sei se você vai se lembrar, né? Houve um jogador de basquete muito famoso que fez parte daquele time espetacular do Chicago Bulls, que era o Dennis Rodman. O Dennis Rodman era uma figuraça. E uma vez perguntaram para ele sobre a fé, sobre Deus e tudo mais. E aí ele falou, olha, né, se esse Deus de fato existe, foram as palavras dele, né, ele deve estar muito ocupado fazendo outras coisas, porque o universo é grande demais. Ele não deve querer saber de mim e muito menos de você. Foi a resposta do Dennis Rodman. Ou seja, um Deus indiferente, um Deus que não se importa, um Deus que não está, como a gente costuma dizer, nem aí. E aí o autor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, ele fala assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas sem pecado. Sem pecado. Não é? É o Caetano que canta, eu me lembrava, na sua Dom de Iludir: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas também Deus sabe o que é ser como eu e como você. Ele sabe exatamente como é ser um humano. Por quê? Porque, como o texto fala, e a gente vê nos evangelhos, ele foi tentado em todas as coisas, exceto pelo pecado. Não é? É por isso que eu e você temos um relacionamento com Deus hoje. Então, ele se importa, e não apenas isso. Isso já seria espetacular para a gente compreender isso, que o nosso Deus não é indiferente. Ele se importa conosco, mas também porque ele sabe o que é sofrer. E historicamente, para a nossa fé, talvez ali o maior calcanhar de Aquiles seja o problema do mal. Vira e mexe, vai e volta, a gente sempre encontra alguém que pergunta: ah, Diego, mas se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, se Deus pode fazer todas as coisas, por que que ele não acaba com o sofrimento? Por que que o mundo está do jeito que está? Por que que aconteceu isso, aquilo e aquilo outro? A gente sempre se depara com esse questionamento. E a resposta bíblica para essa questão, ela é longuíssima. E a gente pode resumi-la simplesmente na pessoa de Jesus. Simplesmente na pessoa de Jesus. Se você tem dúvidas acerca do amor e de quanto Deus se importa e em relação ao sofrimento que Ele fez, olhe para Jesus. Porque Ele sofreu. Ele sofreu sem necessidade, sem precisar. É impressionante, eu sempre me pego pensando sobre isso. Mais uma vez eu peço ajuda ao autor de Hebreus. No capítulo 5, nos versículos 7 e 8, ele diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, que é o próprio Pai, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele passa na sua humanidade por aquilo que, enquanto Deus, ele certamente sabia o que era, mas ele simplesmente não podia lidar antes da encarnação como eu e você lidamos. Dor, humilhação, sofrimento, feridas, saudade, morte. Nós temos um Deus que se importa, nós temos um Deus que sabe o que é sofrer. Tem um livro de um padre tcheco chamado Tomáš Halík, que eu recomendo você demais que procure, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto. O título do livro,
no português lá de Portugal, é: o meu Deus é um Deus ferido. O meu Deus é um Deus ferido. No português aqui do Brasil, eles botaram o título de Toque as Feridas. É da editora Paulinas. Você lembra daquele episódio de Tomé e de Jesus? Jesus aparece após a ressurreição, Tomé não está presente. E aí os discípulos contam para ele: ele voltou, ele ressuscitou, ele está vivo. O que Tomé responde? Um de cada vez, né? Se eu não vir as feridas, né? E aí Jesus aparece para ele. O que Jesus fala para ele? Tomé, toca aqui, sou eu. Por quê? E aí diz o padre Thomas: o nosso Deus é um Deus ferido. É um Deus que sabe o que é sofrer. É um Deus que sabe o que eu e você sentimos. Ele traz ainda hoje no seu corpo as marcas do sofrimento. Ainda hoje. E eu poderia ficar aqui falando mais sobre essas implicações, que ele cresce em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, que ele chora quando seu amigo está morto, que ele fica angustiado e pede a companhia dos seus amigos quando ele está em direção à cruz, que ele chega a pedir ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Por quê? Porque o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, e isso é Natal, ele se importa. Ele veio habitar entre nós. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que eu e você sentimos. Ele está ciente da nossa dor, das nossas dúvidas, dos nossos medos. A pergunta, ou as perguntas são: nós sabemos disso? Você sabe? Eu sei que Deus sabe, que Ele se importa. Nós temos abraçado essas verdades. Essa é uma primeira lição. Uma segunda lição, ainda no versículo 14, o João continua a dizer: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não é? Graça e verdade. Ele providencia para a gente salvação e esperança, e isso é bem-aventurança. Isso é bem-aventurança, porque eu pergunto para você, e eu imagino, não é, que ontem à noite, durante a sua ceia, você deve ter vivido uma demonstração dessa graça maravilhosa de Deus. Eu imagino, não é? Seja no mais luxuoso, seja no mais simples. Quando eu olhei para a mesa da minha casa ontem, da ceia, eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. Porque Deus tem sido gracioso conosco. Deus tem sido bondoso conosco. E às vezes a gente se perde com tantas necessidades que, na verdade, não são necessidades. E aí eu pergunto para você e me pergunto, né, o que eu e você precisamos mais do que a graça e a verdade de Deus? O que eu e você precisamos mais do que a graça e a verdade de Deus? Não preciso dizer que a gente vive na era do consumismo, do capitalismo, a máquina tem que estar girando, eu e você temos que estar consumindo e tal, e tal, e tal. Mas eu pergunto novamente, o que eu e você precisamos mais do que a graça e a verdade de Deus? A Bíblia é repleta de histórias para falar dessa graça de Deus. Talvez a história mais famosa seja daquele pai amoroso com os seus 2 filhos completamente nonsenses. Porque a parábola ela é famosa como parábola do filho pródigo, como se o filho que ficou fosse show de bola. Qual era o problema dos 2? Eles não conheciam o pai. Um vai embora porque imaginava que não precisava do pai, precisava dos bens do pai, precisava das riquezas do pai, mas do pai ele não precisava, e por isso ele vai embora. O outro fica em casa ressentido, magoado, entristecido, até que um dia aquele filho que foi volta. E como o filho mais velho fica? Feliz com o retorno? Você conhece a história. E aí quando a gente espera aquele belo sermão do pai, aquele parecido com o que a gente faz com os nossos ainda hoje,
o que o pai faz? Com os dois filhos, abraça, acolhe, recebe, distribui amor. Isso é graça, isso é graça, isso é graça. A história de um rei que perdoa uma dívida impagável diante de um servo que foi perdoado daquela dívida e que é incapaz de perdoar uma dívida infinitamente menor. Uma parábola que destaca tanto a graça de Deus como a maldade do meu coração e do seu coração. A história do publicano e do fariseu e tantas outras histórias. O C.S. Lewis tem uma afirmação sobre a graça de Deus que é fantástica. Ele é questionado certa vez sobre aquilo que é singular, que é único da fé cristã, que você não vai encontrar em nenhuma outra religião. Ele afirma sem titubear: a graça de Deus. A graça de Deus. Qualquer ideia de fé e de religião que a gente conhece na humanidade sempre espera de mim, de você, uma contrapartida. Sabe aquela coisa que a gente costuma dizer, né? Olha, está na Bíblia. Essa eu acho muito legal, reverendo Duzi, né? Fazei por onde que eu te ajudarei. Fazei por onde, não é, presbítero? Tá? E o pessoal ainda vem com essa ênfase, né? Está na Bíblia. Irmão, não está na Bíblia, tá? Pode ser que tenha aquelas Bíblias que vende lá na livraria, que é a Bíblia do mercado, a Bíblia do marketing, a Bíblia do não sei o que. Pode ser que você encontre por ali, mas na palavra de Deus não existe isso. Não tem contrapartida. Ninguém pediu a Deus que enviasse o seu filho, Ele prometeu fazê-lo. Não foram Adão e Eva que pediram a Deus para serem criados. Não foi Abraão que pediu para ser chamado. Não foi Davi que exigiu ser chamado enquanto cuidava das ovelhas. Não foi o Amós que sinalizou para Deus que estava cansado de cuidar de rebanhos e de sicômoros. Não foram Maria e José que foram exigir de Deus que se tornassem os pais de Jesus. Não foram, nenhum deles. Nenhum deles. Simplesmente a graça de Deus os alcançou. Como ela faz comigo e com você hoje ainda, e isso é Natal. Porque a graça de Deus não tem a ver com o que eu faço ou com o que eu deixo de fazer. A graça de Deus tem a ver com o que Deus fez por mim, com o que Deus fez por você. Isso é graça de Deus. E aí, mais uma vez eu pergunto: será que eu tenho consciência disso? Será que você tem consciência disso? E aí a gente caminha para o final, nesse último trecho do versículo 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos podemos conhecer a Deus porque Cristo o revelou. Cristo o revelou. E isso é bem-aventurança. O povo de Israel esperava que essas promessas se cumprissem há muito tempo. Há muito tempo eles aguardavam o Messias. É impressionante como essa coisa do poderoso, não é? Eu já até falei aqui anteriormente, ainda hoje permeia a nossa vida. Você vai aí nas maiores bilheterias do cinema, nos primeiros lugares estão os filmes de super-herói. Sempre, sempre, porque isso nos fascina. Essa coisa do transcendente, do além de nós, nos fascina. E isso não era diferente no passado. Jesus está conversando com os seus discípulos, dizendo que vai embora, que vai voltar para o Pai. Diz para ele que eles não precisavam ficar perturbados, angustiados, temerosos. E aí o Filipe fala para ele: Senhor, faz o seguinte, mostra para a gente o Pai. Deixa a gente ver o Pai, que aí a gente vai ficar tranquilo. E aí Jesus responde para ele, lá em João, no capítulo 14: Mas Filipe, eu tenho estado com vocês o tempo todo. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai.
Num dos embates com os judeus, Jesus questiona aqueles homens: olha, eu faço as obras do meu Pai e vocês não creem, vocês não ouvem o que eu digo. Não é possível, talvez vocês até duvidassem daquilo que eu digo, mas se eu faço as obras do meu Pai, por que vocês não creem? O apóstolo Paulo chega a dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando fala sobre o esvaziamento de Jesus, ele fala lá em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Que é o que a gente vê na manjedoura. Por isso, Natal é saber que Deus não me abandonou, não te abandonou, pelo contrário, Ele veio habitar entre nós, Ele veio nos revelar o Pai. E, mais uma vez, eu pergunto para você, meu irmão, e pergunto para mim também: será que eu sei o sentido do Natal? Como eu canto todo ano? Será que eu sei que Cristo veio para me salvar? Será que eu sei o que Ele é para mim? Será? Comecei aqui o nosso encontro desejando para vocês um Feliz Natal, não é? Desejando um Feliz Natal. Por quê? Porque a gente tem aprendido que o Natal é feliz, não pelas circunstâncias que nos envolvem, mas porque Jesus nasceu. É Ele que torna o nosso Natal feliz. Ainda ontem eu ouvia isso: ah, Diego, difícil comemorar o Natal, não é? A gente vem aí de 2, 3 anos de tempos complicados, perdemos gente querida que nós amávamos, sofrimento, questões políticas, econômicas, questões de saúde. Como comemorar? Como dizer que o Natal é feliz? E aí eu respondi para essa pessoa: Natal, ele não é feliz pelas circunstâncias. Natal é feliz por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, por Ele ter encarnado, por Ele ter habitado entre nós, por Ele ter demonstrado que Ele se importa, que Ele sabe o que é sofrer, por Ele ter revelado a mim e a você o Pai. Por isso, meu irmão e minha irmã, um Feliz Natal para você. Que Deus te abençoe e ajude-nos a compreender, tanto quanto nos for possível compreender, a profundidade dessas verdades. Amém?